Graça e paz, meus irmãos, mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você a louvar a Deus conosco neste momento. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Bom dia, meus irmãos. Hoje, mais um domingo, longe do nosso templo, longe do nosso templo. Não podemos nos abraçar, literalmente, mas estamos aqui para pensarmos um pouco mais a respeito do Evangelho. Quero conversar com vocês um assunto que tem tudo a ver com o formato da nossa igreja. Hoje, podemos dizer, com a essência da nossa igreja. Vivemos uma igreja em células, onde amamos o templo e também amamos as casas, entendendo que o templo alimenta as casas e as casas alimentam o templo. Nós não menosprezamos um em detrimento ao outro. Ao contrário, olhando para as Escrituras, nós entendemos que é uma igreja de duas asas. Para isso, meus irmãos, o tema que converso com vocês nessa manhã é casas que transformam o mundo. Casas que transformam o mundo. Leio o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, apenas o verso 19. E lá nos diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Amém. Meus irmãos, o princípio que rege a nossa essência de fé como igreja de Cristo Jesus, e de forma bem específica, Igreja Presbiteriana Nova Cidade, é cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Você já gravou esse princípio? Cada crente, um ministro, cada casa, uma igreja. O que significa, meus irmãos, que o Evangelho, depois que depositado em nosso coração, nos fazendo assim filhos de Deus, novas criaturas, nos coloca numa condição de agora livres da condenação do nosso pecado. Somos salvos em Cristo Jesus, para termos a partir disso a responsabilidade de anunciar Jesus aos outros. Portanto, meus irmãos, não há na igreja de Cristo Jesus lugar para espectadores.
Ao contrário, a igreja de Cristo Jesus é composta por pecadores que se arrependeram e agora querem viver todos os seus dias para a glória do seu Cristo. E nada glorifica mais a Cristo do que falar a respeito do que Ele tem feito em nós às outras pessoas. Isso são as boas novas. As boas novas do Evangelho é falar às pessoas que não conhecem Jesus quem é Ele na nossa vida e o que nós experimentamos dele todos os dias. Portanto, a minha pergunta nessa manhã é: a sua casa tem transformado o seu bairro? A sua casa tem transformado o seu bairro? Meus irmãos, eu quero pensar muito sério sobre isso, agora, dentro da pandemia, porque daqui a pouco essa pandemia passa e nós precisamos estar melhores do que antes dela. Não para responder apenas à pandemia. A pandemia nós respondemos de forma simplificada, arrependendo-nos do nosso pecado, entendendo que a igreja não estava sendo relevante o quanto ela precisa ser, servindo as pessoas que foram tocadas pela pandemia e ao mesmo tempo zelando pela saúde, pela vida. Não temos que ficar desnorteados, desesperados, ora com medo da morte, ora querendo fazer alguma coisa para mostrar que damos conta de ser maior do que a pandemia, fazendo com que a vida continue numa tonalidade aparentemente normal. Não é assim. A pandemia está aí, a pandemia daqui a pouco passa. A grande questão é que nós estamos aprimorando a nossa consciência de sermos igreja de Cristo Jesus. E para isso, meus irmãos, eu usei esse texto que traz aqui dois nomes, um casal, Áquila e Priscila. Quem eram Áquila e Priscila? Que casal é esse? Judeus que estavam vivendo já no cristianismo, residindo em Roma. Quando o imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, dá uma ordem para que todos os judeus saíssem de Roma. E todos os judeus que permanecessem em Roma iriam ser presos ou até mesmo mortos. Áquila e Priscila então saem, e aí eles se encontram por um acaso com Paulo na cidade de Corinto. Ali, depois de se conhecerem e terem alguns incomuns, algumas semelhanças, como por exemplo o Evangelho e como por exemplo aquilo que tinham como profissão, construtores de tendas, eles entendem que deveriam pregar o Evangelho, anunciar Jesus às pessoas de Corinto. E eles fazem isso. E o Evangelho prospera naquela cidade. Áquila e Priscila se transformam em cooperadores do apóstolo Paulo na evangelização das nações. Tempos depois de ficarem ali em Corinto, Paulo vai continuar a sua primeira viagem missionária. E ele leva Áquila e Priscila. E eles passam por muitos lugares, pregando e anunciando Cristo Jesus. Quando chegaram em Éfeso, e na cidade de Éfeso, como nos relata lá em Atos capítulo 18, Paulo entende que era necessário que Áquila e Priscila permanecessem naquela cidade para pregar o Evangelho e estabelecer ali a igreja do Senhor Jesus. Eles entenderam o recado, permaneceram na cidade de Éfeso por um longo tempo. E a grande questão, na casa de Áquila e Priscila, começaram encontros onde o Evangelho vai ganhando o coração daquelas pessoas. A cidade de Éfeso vai sendo evangelizada a partir da casa de Áquila e Priscila. E o texto vai nos dizer que anos depois nasce uma igreja poderosa, templo e lares, onde por meio da cooperação de um casal, abrindo as portas da sua casa, deixando o Evangelho ser ensinado às pessoas que se aproximavam do seu lar, ali então estabelecendo um vínculo poderoso do Evangelho de Cristo Jesus com uma cidade até então pagã,
uma cidade até então gentílica, mas Jesus Cristo é conhecido no meio daquele povo, daquela comunidade, por causa da coragem, da hospitalidade e do desejo de um casal que abriu as portas da sua casa para permitir que as pessoas tivessem contato com Cristo Jesus. Meus irmãos, assim é a história da igreja primitiva. A igreja primitiva sempre foi de casa em casa. A igreja primitiva não era vinculada apenas a um local, a um templo, a uma sinagoga, a algum lugar específico que ganhava ares de santidade. Altares que ganhavam o coração do povo e se transformavam numa muleta, onde somente naquele lugar Deus poderia ser glorificado. Não, a igreja primitiva espalhava o evangelho de Jesus de casa em casa. Eles estavam sempre juntos uns dos outros, com alegria e singeleza de coração, repartiam o pão de casa em casa, permaneciam firmes e perseverantes em todos os ensinos dos apóstolos. Eles oravam, eles estavam comungando um mesmo propósito: anunciar Jesus a todos aqueles que ainda não haviam compreendido a respeito de Jesus. Meus irmãos, Áquila e Priscila nos ensinam uma grande lição nessa manhã. A nossa casa pode ser um local para transformar o mundo inteiro. A nossa casa pode ser um local para transformar o nosso bairro. A grande questão é: eu já pensei sobre isso? Da minha casa ser um local para que as pessoas aprendam a respeito de Jesus? Meus irmãos, Deus tem me falado algo muito poderoso nas leituras que tenho feito, nas orações, na minha busca por compreender cada vez melhor a essência de casas que podem transformar o mundo, de igreja que não seja templo, mas que a partir do templo, de casa em casa, possa tocar todos os cantos de uma cidade. E aí, meus irmãos, eu tenho percebido que há um erro em nós, de deixarmos a nossa casa fechada e irmos para uma outra casa cristã para nos reunirmos ali como células, nos reunirmos ali como GCs. É errado isso, meus irmãos? Eu fechar a minha casa e ir para um outro bairro onde compõe ali então a minha célula e nós adorarmos a Deus? Não é errado, não há pecado nisso, mas há perdas. Porque enquanto eu estou na casa de um irmão meu, a minha casa está fechada e é uma oportunidade perdida para as pessoas do meu bairro que estão à minha volta, ao meu entorno. Então o que eu quero lançar para nós nessa manhã, e é um desafio, não é para isso acontecer na próxima semana, não é para acontecer quando a gente retornar aos nossos encontros de células, não é, mas é para a gente começar o despertamento. A minha casa não vai ficar fechada, ao contrário, a minha casa vai ser um ponto de contato do Evangelho com as pessoas que moram ao meu entorno. A minha casa será uma pequena igreja, a minha casa será uma célula, e aqui eu quero receber os meus vizinhos, os meus parentes, e o Evangelho vai encontrar o coração deles, porque eu os amo, e o melhor que eu posso dar a cada um deles é Cristo Jesus, é a pessoa do meu Salvador. Então, meus irmãos, nós precisamos daqui a pouco mudar a nossa filosofia. Nós estamos atravessando a cidade. Às vezes, uma pessoa sai de um bairro aqui e atravessa toda a cidade para o bairro de cá, para fazer aqui o encontro do GC. Não, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Jesus nos quer espalhados pelos bairros da nossa cidade. E é por causa disso que cada casa tem que ser uma igreja e cada crente tem que ser um ministro. É difícil? É desafiador? Claro que é, assim como foi para Priscila e Áquila, assim como foi para o apóstolo Paulo, assim como foi para o apóstolo Pedro, para Jesus, assim como foi para todos aqueles que fizeram o Evangelho avançar. Sempre será um grande desafio, mas o desafio começa a ser vencido a partir da boa intenção. E a boa intenção que eu lanço para nós nessa manhã, para a gente começar a orar como família é: a minha casa vai ser um local para transformar o meu bairro. A minha casa vai ser um local para transformar a minha cidade. Assim foi na casa de Áquila e Priscila, na cidade de Éfeso. Por que não pode ser na minha casa e na sua casa
para transformar a cidade de Ipanema. Onde Deus colocou a sua casa? Em qual bairro você mora? Eu quero que você, ao sair de casa hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias, sempre fique atento e olhe os endereços, as pessoas que estão nas ruas, as casas que estão ao seu entorno, e ore por esse lugar, passe orando, passe falando com Deus. Deus, eu quero ser um ponto de contato, a minha casa será aberta e eu quero que o Evangelho seja conhecido nesse bairro a partir da minha casa. Meus irmãos, vamos viver esse sonho, casas que transformam o mundo. Aprendamos com Áquila e Priscila, que abriram a porta do seu lar para que o Evangelho fosse ensinado na igreja de Éfeso. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Que a nossa casa possa ser um lugar de transformar o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. E eu quero orar com você, orar com a sua casa, orar pela minha casa, para que Deus abra, assim, essa possibilidade de que nós possamos transformar a nossa cidade. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e os desafios que ela nos traz. Obrigado porque o Senhor nos chama a essa oportunidade de termos em nosso lar um local para transformar a nossa cidade, para transformar o nosso bairro. Assim como Áquila e Priscila foram, Deus, usados pelo Senhor tempos atrás, nós também com a nossa família queremos ser usados pelo Senhor. Oh Deus, que os nossos lares possam orar pelos nossos bairros, orar pelos nossos vizinhos, orar, meu Deus, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E que assim nós possamos fazer da nossa casa, do nosso lar, um lugar para transformar o mundo inteiro. No nome de Jesus, nos dê essa graça, para a glória de Cristo mesmo. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.